Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 1 a 12, 17 a 20. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia hoje nos apresenta o discípulo de Jesus como anunciador da salvação do reino de Deus. O Evangelho, depois do chamado dos 12, o Senhor chama outros 72 discípulos. A missão dos discípulos será de anunciar a boa nova do reino. Estes nos lembram os 72 líderes de Israel, que receberam o dom da profecia. Jesus os chama porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Algumas instruções são dadas para a missão: o anúncio da justiça, da paz, do reino, a mansidão, o desapego, bem como o interesse pelos mais frágeis e vulneráveis. É isso mesmo, que nos leve a perceber que o reino não se concretiza em um único dia, mas exige tempo, esforço, perseverança. Não podemos cochilar. É assim que nós devemos entender. Todos os batizados são chamados, convocados e enviados por Jesus. Não tem sentido alguém ser batizado se não ser cristão. E ser cristão significa colocar-se na condição de discípulo de Jesus. O que o Senhor pede de cada um de nós? O que o Senhor pede de mim? Qual é a ordem que o Senhor tem para ti? Aonde é que o Senhor está nos enviando? Qual é a missão que nos é confiada? Que missão realmente eu vivo, eu faço pela força do meu batismo? É estando na igreja, é estando na comunidade, escutando as necessidades da nossa realidade, que nós seremos a resposta urgente da missão que precisamos ser e fazer. Afinal, a messe continua grande, os trabalhadores não o suficiente, mas, se o somos, que sejamos segundo o coração de Jesus. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.